A grande verdade é que eu sou um diretor de teatro, mas o que me seduz, o que me encanta é contar histórias, né? Eu acho que eu sou um grande contador de histórias, seja pela plataforma da curadoria, das artes visuais e, enfim, pelas artes cênicas. A gente sempre entendeu que o museu é um espaço, além das características, vamos dizer assim, formais, de colecionar, conservar, expor, a gente queria que, de fato, esse lugar fosse um espaço que tivesse uma dimensão crítica, que pudesse fazer com que o carioca, com que o espectador pudesse, de fato, a partir da experiência que ele tivesse, se relacionando com a exposição, com qualquer exposição que a gente montou ou quisesse montar, ele pudesse sair daqui, de alguma forma, tocado. Sempre o museu tem, no terceiro andar, exposições dedicadas à história do Rio. E, obviamente, a gente começa a pesquisa sempre pela coleção do museu. Mas essa é uma exposição diferente. Ela, por um lado, mantém a tradição do museu, trazendo obras da coleção, mas é uma exposição que encara o presente. Tem muitos artistas jovens, né? Mais de 100 artistas. E, por conta da pandemia, ela é um pouco montada, eu sempre tenho dito, meio bordada à mão, né? Então, a gente pôde ousar nas texturas. Foi um tempo muito longo de montagem, tanto da parte da cenotecnia, quanto da própria montagem de obras. E aí, logo no desenho da exposição, quando a gente foi discutindo com o arquiteto, a gente falou, vamos começar com uma obra da coleção. Então, a gente começou com esse Ivens Machado, que traz elementos, né? Enfim, os sacos de obra, pedaços de gesso, como se fosse também uma narrativa de uma obra desconstruída entre a demolição e a construção, que também é uma coisa que interessa muito a gente nessa exposição. E aí a gente começa toda a narrativa, todo o diálogo, que é o grande prazer de se fazer a exposição, mas, por outro lado, estando no Museu de Arte do Rio, no MAR, para a curadoria é um prazer que precisa ter posicionamento. Colecionar por quê? Para quê? Para quem? O quê? Então a primeira pergunta era colecionar para o Rio. Cumprir os vazios das coleções do Rio, não deixar esse abismo profundo que o mercado, tantas vezes voraz, constitui com relação aos acervos públicos. A segunda é colecionar para o Brasil. Terceiro, para o mundo. É um museu que se define como um museu suburbano. Suburbano, tecnicamente, é todo aquele que não habita o centro da cidade. E, no caso do MAR e do Rio de Janeiro, suburbano é aquele que mora longe do centro, que mora longe da Zona Sul, que está excluído. E creio que uma das joias do MAR é o seu público. Porque o MAR conseguiu ser um museu de identificação, dentro dessa forma carioca de pensar o museu.
projeto do museu ganha outra dimensão. Ele nasce primeiro como uma pinacoteca, com um programa um pouco mais tímido. E aí, no momento em que a gente ocupa o prédio ao lado, isso se expande e aí nasce também o conceito da Escola do Olhar. Nasce o conceito desse museu-escola, escola-museu, que não tem só o seu pavilhão de exposições, mas se expande para outros espaços de interação com o público, né? Que não é só uma interação por meio da sua comunicação dispositiva, mas também comunicação pelas suas linhas de atuação, tanto de acervo, quanto também linhas de atuação educativas, né? Então, nesse momento, ele ganha essa dimensão e é batizado pelo Paulo Herkenhoff como MAR, Museu de Arte do Rio. Talvez a primeira grande inflexão da história do MAR tenha sido se transformar num museu, né? Ter a ousadia de se imaginar enquanto museu, né? Esse museu que foi ali concebido, né, pela Fundação Roberto Marinho, né, e Paulo Herkenhoff, além de inúmeros parceiros, e que juntos brigaram mesmo, né, lutaram para que essa instituição fosse um museu com acervo. Entretanto, formar um acervo demanda, né, uma série de estruturas, condições, inclusive orçamentárias, que essa instituição nunca dispôs, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro pôde tornar o museu real, mas não tinha condições de viabilizar uma política de formação de acervo. Então, como formaram, né, esse acervo? Por que vias práticas a gente vai fazer? Nós temos peças de 2.000, 3.000 anos, até o que está se fazendo em 2020, agora, hoje, né? A gente vê aí essa exposição atual, né, a Casa Carioca, com 2 dezenas de artistas querendo participar desse museu. Por quê? Porque os artistas entendem que essa é uma casa deles também. Que o que eles doarem para cá se doa a uma sociedade. Não se doa para um museu que é um repositório de tesouros, entesourados, guardados, escondidos. Mas que tudo flutua, tudo está junto, sem hierarquização de nomes, de origens, de valor monetário, etc. e tal. Para que algo exista num acervo, existe aí uma complexidade, né? Uma trama muito sofisticada de desejos, contínua produção de pensamento sobre aquilo, né? A convocação constante para que novos olhares, novas pessoas se dediquem, né, àqueles objetos, é também produção de mais desejo, né? É continuar botando esse desejo no mundo, né? Colocando esse desejo em movimento para que, enfim, na condição de desejo que pulsa e que vive por si próprio, ele perdure. Um acervo é difícil, né? Pensar isso de uma maneira simples, né? Mas um acervo não é simplesmente uma questão de conservação, mas é uma questão de resguardar pensamentos e tornar eles disponíveis para a humanidade, para as pessoas poderem usá-los no seu processo de pensar a realidade, de pensar a si mesmos, né? Então, um acervo é um manancial humano, vivo, que você pode chegar lá e acessar imediatamente. Uma grande coleção é um tesouro inqualificavelmente grande, né? Para um país, uma coleção de arte significativa, como nós temos em alguns museus brasileiros, e como tragicamente foi queimada aqui no Museu Nacional, um país ter uma memória dessa natureza é absolutamente importante para o seu povo, porque instrumentaliza esse povo na sua colocação diante da realidade e na sua consciência diante de questões fundamentais para todos nós. O acervo é uma das matérias-primas, né, do trabalho da educação. É a partir do acervo também que a gente começa a olhar para o que a gente vai produzir e como vem sendo produzido as coisas no pensamento museológico. E aí, para poder pensar museu, a gente precisa entender um pouco desse histórico, né? O que é esse museu, de onde ele vem. O museu, no pensamento clássico, assim, ele tem toda aquela história forjada na Europa. Então, assim, esse pensamento hegemônico, de uma arte específica para um determinado grupo social e tal. E aí, assim, acho que é um momento importantíssimo da gente começar
enfim, a repensar tudo isso, né? Isso já vem sendo feito. Então, onde se dá esse pensamento que vem sendo reformado? O acervo é um ponto, sim. Ali a gente consegue identificar quem são esses artistas, de onde ele vem, como eles construíram as suas obras, né? A partir daí, perceber se isso dialoga de fato com a sociedade contemporânea. As pessoas querem se ver e não querem se ver somente no lugar da representatividade, mas também na produção disso. Eu costumo dizer que um acervo de um museu, ele é composto por muitas obras e muitas peças que elas são feitas de materiais diferentes e são feitas em épocas diferentes. Mas cada uma delas é como se portasse uma bomba relógio. Nós temos muitos agentes que fazem com que uma obra acabe desaparecendo. É a umidade alta ou muito baixa, é a temperatura alta ou muito baixa, é a poluição, são os ataques de insetos, a sujeira, manusear com pouco cuidado. Quando uma coleção não é exibida, ela precisa ser guardada. E ao ser guardada, ela precisa passar por todos os cuidados necessários para que ela mantenha a sua informação da maneira como ela foi produzida. São livros, são documentos, são quadros, são objetos que, reunidos numa exposição, conseguem fazer com que as pessoas compreendam aquilo que foi o seu passado e que ajude ela a construir o seu futuro. Um trabalho em equipe. São os museólogos, arquitetos, engenheiros, são os brigadistas, são os montadores. A gente tem que pensar os fluxos de como as obras vão entrar e sair. Então, é um trabalho que é multidisciplinar. E por isso que deu muito certo, porque foram muitos saberes que entraram na construção dessa reserva técnica. E ela tem a particularidade que ela é uma reserva técnica visitável. Então, o público espontâneo pode se aproximar ali do aquário, como a gente chama, e verificar qual é o trabalho em loco que a gente está fazendo com a coleção, com esse acervo que lhe pertence por direito e por ser da sociedade daqui do Rio de Janeiro. Então, não só, digamos, a partir de uma curadoria feita por um curador na exposição. Pode chegar aqui na reserva técnica e ver como é que a gente está cuidando desse acervo, e a gente recebe também grupos dentro da reserva técnica e vai conseguindo também ampliar. Eu diria que o entendimento que a preservação de um patrimônio depende de todos nós, não depende só do técnico, do profissional que está dentro do museu. Um museu também é feito de números, né? E acho que aqui vale ressaltar que hoje o MAR tem um acervo composto por 31.140 itens, entre itens museológicos, entre itens arquivísticos e bibliográficos, e orçado aproximadamente em 150 milhões. E aqui vale dizer e agradecer, né, a todos os doadores, porque 99% do acervo é integralmente doado, sem um centavo do poder público. Doado pela sociedade civil, pelos artistas, e isso também é um grande legado, né? Um grande legado e um volume numérico que eu acho enche os olhos. 31.140 itens em 7 anos de existência.